a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Talvez a imagem esteja meio assim, né? Como se diz, tá? Estamos com uma leve dificuldade de centralizar aqui. A Michelle está com uma mão só, a outra está com, Ainda quebrada. como se diz ainda, e se restabelecendo, né? Acho que deu. Então, deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Então é por isso, queridos. Mas tá tudo certo. Passaram bem a semana, queridos? Passaram bem o dia? Então hoje é a primeira sexta-feira do mês de janeiro do ano de 2023. Então nós vamos hoje participar da Ceia do Senhor, né? Vamos fazer ela em memória dele. Toda vez que estiverdes reunidos em meu nome, né? Partam o pão. Então nós vamos partir o pão em memória de Cristo. Amém, amados? Então vamos orar. Enquanto isso, dá tempo depois de orar, de você ir lá pegar um suco de uva, um pãozinho, né? Ou quem não tiver suco de uva, pela fé, pegue um copo de água, né? Mas já prepara, já deixa preparadinho lá que na primeira sexta-feira do mês, né? A gente faz sempre a ceia do Senhor. Então vamos orar. Senhor, glorioso Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão por todo pecado, por pensamento, por palavras, por atitudes, por ações, Senhor, que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos todos os nossos pecados, lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Porque o Teu sangue, Jesus, ele é poderoso e suficiente para nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos vivificar e nos dar vida eterna em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos nesta noite. Toma teu lugar de honra, Senhor. Seja bem-vindo. Nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso coração. Entra, Senhor, e ceia conosco em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Toma teu lugar de honra na nossa casa, na nossa sala, na nossa família, nos nossos negócios, no seio da nossa família, nos casamentos, Senhor. Seja bem-vindo no meio, Senhor, das sociedades. Senhor, seja o nosso sócio majoritário em tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, da hierarquia de Miguel, Senhor, sitia e guarda a minha casa, a casa dos meus vizinhos, o meu condomínio, o meu bairro, a minha cidade, o estado, a nação brasileira, faz o mesmo nos quatro cantos deste planeta, Senhor, sitia desde da cidade de Brasília, Senhor, desde o centro do país, para todos os bairros, vilas, favelas, cidades, municípios, distritos, Senhor, seja sitiado pelo exército do Deus vivo e que todo mal que tenta se levantar na nossa nação, Senhor, na nossa vida, contra as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Sejam todos neutralizados em nome de Jesus. Traz-nos a consciência, Senhor, da verdade sobre esse país, Senhor, em nome de Jesus. Da tua verdade, em nome de Jesus. Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, se ele disse algo, se veio dele, se cumprirá. Se não veio dele, não se cumprirá. Senhor, nosso país tem vindo de dias e meses, talvez anos, de muitas palavras que não se cumpriram. Se não se cumpriram, elas nunca saíram da tua boca, Senhor.
Então, perdoa-nos, Senhor, perdoa por essa disseminação de falsas palavras, em nome de Jesus, Senhor. Traz a consciência, traz, Senhor, traz a razão novamente, Senhor, ao povo brasileiro, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo nos dê todo o entendimento, todo o discernimento, a revelação, em nome de Jesus. Que nada fique oculto aos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Pedimos que o Senhor se guarde cada casa, cada família, desde o sul da América aqui, da América do Sul, América Central, da América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, desde a Austrália, todo o continente africano. Senhor, nós te pedimos por Moçambique, todo o continente africano, todos os países, as cidades do continente africano, todo o continente asiático, Senhor. Te pedimos pelos irmãos que estão no Japão, na China, Senhor. Oh, Senhor, nas Coreias, em nome de Jesus, visita aqueles que estão na Europa, Senhor, nas zonas de conflitos de guerra. Guarda os teus filhos, Senhor, livra-os dos desmandos humanos, Senhor. Dá grande livramento ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita também, manda teus anjos visitar os hospitais, aqueles que estão enfermos, Senhor, que eles sejam radicalmente curados, que abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, técnicos, Senhor, abençoa aqueles que cuidam das pessoas que estão ali em grande aflição, nas salas de parto, nas salas de emergência, nas UTIs, nos blocos cirúrgicos, Senhor, nas prisões, Senhor, aonde possa estar, Senhor, o teu povo em grande aflição, que tu possa ouvir, Senhor, o seu clamor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, queridos, já vão lá, já pegam o suquinho de uva, já peguem o pãozinho, né? Já coloca ali no ladinho. Meus amados, eu vou pedir para vocês essa semana lerem os livros lá que falam desde o chamado de Davi, quando Davi foi chamado, depois de quando ele foi ungido, né? Ele foi chamado, Davi cuidava das ovelhas do pai dele. Todo mundo sabe dessa história, né? Ele era um jovenzinho lá que cuidava das ovelhas do pai, no pasto, ficava lá no campo com as ovelhas. E um dia Deus chamou o profeta Samuel e diz: vá à casa de Jessé, que hei de ungir um dos seus filhos rei. Porque Deus tinha rejeitado Saul, o rei que o povo de Israel tinha pedido. Olha que coisa doida. O único povo que tinha Deus como seu rei era o povo hebreu, era os judeus. E lá pelas tantas, eles querem o quê? Eles querem um Deus natural. Eles querem um Deus como os outros povos tinham. Depois eu quero um suquinho, mano. E lembram não. Eu não sei se eu vi um suco de laranja aí. Não, tá bom. E lembra que Samuel ficou muito indignado. E aí Deus diz a Samuel: Samuel, não se chateie. Não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. Olha que forte, né? E aí Deus escolheu Saul de acordo com o gosto e o querer do povo dele. Porque lembra que Saul era da casa de Benjamim, né? Mas era um jovem, forte, alto,
vamos dizer que a gente diria sarado, fazia parte das academias, né? Olhava a ser um belo jovem, né? Dos mais altos, dos mais vistosos, né? Então as pessoas diriam assim, esse certamente é um grande guerreiro. Olha só os seus músculos. E Deus escolheu segundo o querer do povo dele que tinha o rejeitado. E aí tá lá Samuel indignado, né? Furioso. E aí Deus manda Samuel pegar o seu chifre, pegar óleo e ir até a casa de Jessé, porque hei de ungir um dos seus filhos rei, porque abominei Saul. E é muito interessante, amados, que aí Samuel diz, mas quando o rei souber que eu estou indo à casa de Jessé, vai querer a minha cabeça, né? Aí Deus diz o quê? Diga que você vai sacrificar, vai oferecer um sacrifício. E ele vai, né? Então, imagina, chega à casa de Jessé. E aí, imagina quando o profeta chegava na região, imagina que um profeta, imagina Samuel, ou talvez outros profetas, não sei, nem sei que profeta dos dias de hoje poderia dizer assim que fosse te visitar, ou fosse nos visitar, não? O que será que nós diríamos, não? Meu Deus, vai trazer algum recado de Deus. Deus vai falar. O que será que Deus vai falar? Não é verdade? Então a gente sabe da história. Que ele chega lá. Aí Jessé pergunta: vem em paz ou vem de Deus? Porque às vezes eles não vinham em paz, né? Vieste em paz ou vieste com palavras de juízo? Ou vieste com palavras que vai com espada, ou que vai puxar as orelhas, né? Que todo mundo gosta de profecias assim, eis que te digo que o Senhor te chamou, que o Senhor te escolheu. Óbvio, né? Tá na Bíblia isso. Ninguém precisa me dizer isso. Ninguém pode, não precisa nem um profeta chegar na tua casa e dizer, o Senhor mandou vir aqui te dizer que ele que te chamou, ele que te escolheu. É Bíblia, está escrito. Já está escrito, né? Mas às vezes a gente gosta de ouvir, o nosso ego adora ouvir essas coisas, né? Nosso ego fica assim, se sente, lambido, né? A gente tem que cuidar, né? Que tudo que é muito lambido não é bom. Mas é muito interessante, mas só que Deus também chama, admoesta o seu povo, adverte o seu povo, disciplina quem ama. Quem não é de Deus, ele nem disciplina. Então isso é muito sério, né? Deus disciplina os filhos. E tem filhos que desejam ser rebeldes, que não querem disciplina. Aquele que não aceita disciplina, deixou de ser filho. Vai ter as consequências da sua rebelião, da sua rebeldia, né? Uma coisa é você fazer algo errado e receber a advertência, a disciplina, se consertar, receber o perdão de Deus e se transformar, se modificar, se consertar. Então, meus queridos, a gente sabe da história de Davi, que daí os filhos, Jessé reuniu seus filhos todos, deve ter dito assim, hoje não é quarta-feira nem sábado, mas vamos todo mundo tomar banho, botar as suas melhores vestes, né? As suas roupas que deixavam mais, seus músculos mais, como é que se diz, mais em evidências, né? E aí mandou fazer um banquete. Aí chega um bem alto, né? E Samuel olha, certamente deve ser esse. Nossa, olha quantas divisas ele tem, olha quantas dobrinhas de músculo ele tem. Certamente deve ser esse. E o Senhor diz, não, né? Aí daqui a pouco aparece um outro. Esse deve ser esse. Não, mas esse aqui tem mais isso, tem mais aqui. E o Senhor diz, não. E não, e não. E o Senhor diz,
eu não vejo como os homens veem. E aí acabou os filhos, de repente não apareceu mais. E aí Jessé pergunta, aliás, Samuel pergunta para Jessé: são todos estes teus filhos? E aí Jessé: não, me esqueci, tem um que cuida, tem um lá, um rejeitado lá, ou um filho da concubina, que eu até me esqueci dele, que ele existe, né? Ele tá lá, ele tá junto com meus empregados lá, ele cuida das minhas ovelhas. Então, Samuel diz: então mande buscá-lo, que não vamos comer enquanto todos não estiverem aqui. E aí chega o quê? O jovem, o quê? O jovem, quando disseram para ele: ó, teu pai está te chamando, vem rápido, porque o profeta Samuel está na casa de teu pai. Ele deve ter vindo correndo. Ele pensou: então vou ter que tomar um banho. Não, não, vem, corre. Não dá mais tempo. A comida já está na mesa, o banquete já está esfriando, né? E os teus irmãos já estão nervosos, porque o profeta disse que não vão participar do banquete enquanto você não chegar. Então ele deve ter ido suado, fedendo a ovelha, né? Cheio de pó, cheio de poeira, saiu correndo, chegou lá, né? E o Senhor diz o quê para Samuel? Ele era o mais jovem, o esquecido da casa de seu pai, esquecido pelo seu próprio pai, né? Gente, ser esquecido pelo seu próprio pai, só a graça de Deus. E quando e Deus diz: este unge a Davi, rei de Israel. E o menor, o mais fedorento, que tinha mais cheiro de ovelha, o menos, vamos dizer, o menos diante do seu pai e dos seus irmãos, o menos qualificado, né? Foi que Deus, o esquecido, Deus mandou ungir rei de Israel. E ele foi ungido aos 17 anos. Então a vida dele, a partir daquele momento, mudou, né? Não. Ele foi ungido rei e imediatamente se levantou os opositores da sua casa, que passaram a, tipo assim, a querer matá-lo, né? Que esse, cheirando a ovelha, esse de cabelo vermelho, né? Vai ser ungido rei? Deus está querendo zombar de nós, né? Mas Deus não se engana, queridos. Teu pai e tua mãe podem se esquecer de ti. Aliás, muitas vezes as pessoas ficam esperando ser reconhecida pelo seu pai, pela sua mãe, não perde mais tempo com isso. Porque Deus te reconhece. E às vezes Deus está nos reconhecendo, nos dando coisas para fazer, e a gente está lá olhando para a terra, com uma âncora, esperando as migalhas do pai natural e da mãe natural para que você faça alguma coisa. Aí eu preciso ser reconhecido. Meu pai e minha mãe nunca me deu elogio. Amados, a tua vida não depende dos elogios de ninguém. Você decide o que você quer ser na sua vida e o que você vai fazer. Se você vai receber tudo aquilo, aonde você vai botar a falta de zelo do seu pai, de reconhecimento do seu pai e da sua mãe, as humilhações e tudo mais, sabe? Ou você vai, tipo assim, ou você vai mostrar que você pode ser diferente, quem você verdadeiramente é. Deus não se engana. Ele chamou os que não eram para confundir os que são, os que pensam que são. Então, amados, é muito interessante. Eu gostaria que você lesse os livros de 1ª e 2ª Reis, lá que fala da história de Davi. É muito tremendo, é muito interessante. Aliás, é extraordinário. E aquele jovenzinho lá, a gente conhece a história, né? Que Saul começa a ser perturbado por demônios. Aí ele não consegue mais dormir, enlouquece. Aí alguém pergunta: será que não tem nenhum tocador um tangedor? O que significava um tangedor? Aquele que
cantava louvores a Deus, Ministrava. que ministrava, Com instrumentos. sabe, com instrumentos, onde Deus se manifestava através dos instrumentos, amados. Era uma ministração profética. Era uma, normalmente ministração profética. Hoje Deus fala, a gente nos usa falando em línguas, mas Deus pode nos usar em cânticos espirituais, né? Ele se manifesta, eu já ouvi Deus falando, tocando, quando alguém está na unção de Deus, em santidade, sabe? Tangendo e o Senhor falando, né? Se a gente olhar quando foi inaugurado o templo, a casa do Senhor, tanto a tenda que Davi levantou, quanto o templo do Senhor que Salomão ergueu, ali fala que a glória do Senhor entrou dentro da tenda, entrou dentro do templo e os instrumentos tocavam. Não tinha, as pessoas não conseguiram entrar, mas ficaram pro lado de fora e os instrumentos tocavam. Ui, que coisa mais maravilhosa! Eu me arrepiar toda. Que coisa mais maravilhosa, mas este é o manifestar da glória de Deus. Uma das muitas manifestações da glória de Deus. Mas voltando para Davi. Aí alguém se lembrou, tem sim, o Jessé tem um filho, ele cuida das ovelhas e ele é famoso, as pessoas conhecem, ouve-se ao longe os seus cânticos, que ele fica lá tangendo, inventando instrumentos, que Davi inventou muitos instrumentos, amados. Inventou, viu, o que ele viu no céu, que Deus mostrou para ele, ele fez, né? E ele louvava Deus com cânticos espirituais. E enquanto estava lá, ele tinha 2 divertimentos enquanto ele cuidava das ovelhas do pai. Ele era exímio na funda. Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz que funda é uma forquilha de madeira que bota 2 borrachas aqui e bota uma pedrinha aqui e puxa assim, faz pá, que vai longe. Mas os índios gaúchos aqui do Rio Grande do Sul usavam chamadas boleadeiras, que são as mais parecidas com o tipo de funda que Davi usava, que era uma tira de couro. Aqui tinha uma parte mais grossinha assim de couro, onde eles botavam a pedra aqui e fazia assim, ó, fazia assim, depois tchum. Ele tinha que fazer bastante vezes e puxar assim, que aquilo ia longe. Então imagina, Davi ficava lá louvando a Deus e fazendo tiro ao alvo com as pedras, acertando alvos, ao ponto de ele matar um urso e um leão com as suas próprias mãos e com a sua funda, que tentavam matar as ovelhas do rebanho de seu pai. E Deus, amado, se agradava daquele jovem. Deus não se agradava de ninguém mais dentro do exército de Saul. Dentro daquele, porque durante 40 dias, de manhã e à tarde, deve ser a mulher aqui, todo Israel era afrontado diariamente, porque aquele gigante de quase 3 metros de altura, né, é mais ou menos o tamanho de um poste de luz, afrontava o exército de Israel de manhã, no nascer do sol e no pôr do sol. Ele dizia, não há, por acaso, um só guerreiro entre vós que possa me enfrentar? Não há valente suficiente? E foi humilhando, sabe? E eles ouvindo aquilo, né? E não havia no exército de Israel daqueles homens valorosos, daqueles homens fortes, daqueles homens musculosos, hábeis em batalhas, que já tinham participado de tantas guerras, né? Não havia ninguém. Porque eles sabem por quê, amados? Porque eles não sabiam quem eles eram. Eles perderam a identidade que eles tinham em
Deus. E aí precisou que Deus pegasse um jovenzinho, pastor das ovelhas do pai, não era nem das suas ovelhas, era das ovelhas do pai, esquecido pelo seu pai, menosprezado pelos seus irmãos que faziam parte do exército de Saul, né? E aí o que acontecia, mas Deus precisava de alguém que conhecia Deus, que tinha intimidade com o Espírito de Deus, que nos louvores que ele ia fazendo, nos salmos, os salmos de Davi, eles eram cantados, amados. Se você, a gente tem às vezes oportunidade de ouvir algum judeu louvando os salmos. É muito lindo de ouvir, amados. É música, é algo muito agradável para o nosso ouvido natural e o nosso ouvido espiritual. E aquele jovem sabia quem ele era, sabia quem era a identidade dele, sabia quem era o Deus dele, sabia quem era o Deus de Israel. E a gente sabe a história até o dia que seu pai manda ele até o chefe da guarda levar uns queijos, né? Levar uns agrados para o chefe, né? E interessante, o chefe da guarda, o chefe dos seus filhos, eu fico imaginando assim, que o pai queria, nas entrelinhas, estou mandando isso aí para você, para não faltar nada para você, mas não esquece, tá? Não bota meu filho para lutar em locais difíceis, bota ele mais na retaguarda, não manda ele na frente. Eu fico imaginando, né? Vamos, porque havia algum desejo, não alguma vantagem escondida por trás daqueles presentes que o pai de Davi estava mandando ao chefe do exército dos seus filhos, o chefe da guarda de seus filhos, né? Havia algo por trás. E Davi obedecia tudo direitinho, né? E aí quando ele está chegando lá, o que acontece? E ele, um jovem, né, 17 anos por aí, devia estar curioso, querendo ver o exército, imagina o famoso exército de Israel, e aí tem um exército lá que fica, um homem lá que fica afrontando, e ele ouve, ele chega bem na hora da afronta. Não existe nenhum homem no exército de Israel que possa me enfrentar. Aí ele faz o quê? Ele pergunta o quê? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Quem é esse nada que pensa que pode alguma coisa afrontar o exército do Deus vivo? E ele pergunta o quê? O que vão dar? Qual é o brinde, qual é o prêmio que vão dar para aquele que derrotar esse gigante? O rei dará sua filha em casamento, dará isso, posses, etc, etc, né? E ele diz o quê? Eu irei enfrentá-lo. E todo mundo diz o quê? Não. Os irmãos deviam dizer assim, imagina o que esse rapazito veio aqui nos afrontar, nos envergonhar. Ele lá que nunca lutou nada, só fica lá cuidando das ovelhas do nosso pai, cheira a ovelha, né? Tem pelo de ovelha, tá cheirando a ovelha. Mais parece uma ovelha do que qualquer outra coisa, né? Imagina, eles devem ter se sentido humilhados, querem mandar ele ficar quieto, né? E ele insiste. E aí o rei diz assim, então, tudo bem, então. Então é o seguinte, faz o seguinte, botam a minha armadura. Mas lembrem-se que Samuel era alto e belo, formoso aos olhos humanos, né? Era como é que se diz, um Mister Mundo, um Mister qualquer coisa, né? E ele botou aquela armadura lá, né? E não conseguia nem se mover com a armadura do rei.
né? Ele não conseguia se mover com a armadura do rei. E aí ele bota? Daqui a pouco ele diz, não, tirou tudo. Por quê, amados? Você não vai para a guerra, para um nível seja lá para a guerra que Deus te colocou, para uma intercessão com as armas dos outros, não. Com as armaduras dos outros. Vai com a sua. Porque aquela foi Deus que te deu. Sabe? A autoridade, a entendimento, foi Deus que nos deu. E ele vai com o que, amados? Com a sua alforja, com a sua bolsinha de couro, né? Não era Louis Vuitton, devia ser tecida lá no campo, lá, né? De couro das suas ovelhas. E ele pegou 5 pedras do ribeiro. Pedras do ribeiro são redondinhas. São aquelas pedrinhas de rio que a gente sempre quer trazer para casa, né? Ele pega 5. E eu sempre queria saber por que Davi pegou 5 pedras do ribeiro. E a Bíblia diz, Davi pegou 5. Podia dizer, e Davi pegou algumas pedras do ribeiro? Não, Davi pegou 5. E eu pensava, tem revelação no significado dessas 5 pedras. E realmente tem. E a gente sabe a história. E quando aquele gigante de 2 metros, quase 3 metros de altura, olha aquele menino, e diz assim, o quê? Vocês me mandam, eu por acaso sou algum cachorro para vocês me mandarem como se fosse um cão, né? Um menino? Vocês não têm nenhum guerreiro, um homem valente no exército de Israel? E ele diz o quê? Você vem contra mim, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E pega uma única pedra aí, pá, bem no meio da testa do gigante. E ele cai. Velocidade vezes peso e altura e etc, né? E ele cai. Quando ele cai, aquele jovenzinho pega a espada do próprio gigante e ergue, decepou a cabeça de Golias. E o resto você sabe. E é muito interessante, amados. Por que aquele jovem precisou sozinho derrotar o maior gigante da época que eles tinham, né? Porque ele era uma aberração, né? E todos os outros, quantos milhares de homens treinados na guerra, não podiam. Sabe por quê? Porque eles não sabiam mais quem eles eram. Davi sabia quem ele era. Quando houve aquela afronta, ele disse o quê? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ti não na minha força, no meu nome, nas minhas habilidades, no nome do Senhor dos Exércitos. E amados, tem muita gente, eu percebo todos os dias, uma afronta do inimigo, e todo mundo às vezes sai assim, ó. Nós temos que declarar a palavra. Por isso que o Senhor colocou no meu coração, de todos os dias você coloque lá para ouvir os escudos da palavra do Senhor. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é como um guarda-chuva, ela é um míssil. Da mesma forma que nos protege, ela também é um míssil. Ela tem um poder extraordinário, porque o mundo espiritual se move por símbolos e por palavras. E eu preciso, amados, nós precisamos colocar em prática a autoridade que o Senhor nos deu no nome dele, através da sua palavra. Não é o meu chururu, a minha churumela, o meu queixume, não. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu posso não estar sentindo isso, mas está escrito
que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda a conversão total ainda não aconteceu, mas está escrito, e eu declaro que está escrito, não o que eu vejo naturalmente, não a minha dificuldade, eu declaro a verdade no Senhor. Então, amados, muitos estão sendo muito atacados, mas por quê? Porque os muros estão caídos. Precisamos estar com os nossos muros espirituais erguidos, sem fenda, levantados, erguidos, que dentro desse muro de proteção espiritual, que haja louvores ao Senhor, não churumelas, não queixumes. Exalte o nome do Senhor, ainda que com lágrimas, ainda que no susto. Alguém ficou doente, começa a declarar: o Senhor é maravilhoso, maravilhoso é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, levou sobre si dengue, chikungunya, câncer, covid, depressão, tristeza, tudo. Começa a declarar a verdade do Senhor. E à medida que você vai falando, você vai trazendo à existência esta verdade. E o inimigo que vem com cartazes bem grandes, dizendo: você é um derrotado, olha aqui a tua acusação, ontem você falou isso, você fez aquilo, você mentiu, você enganou, você traiu, você mente, você rouba, e lá sei mais o quê. Então, quando você vai declarando a verdade do Senhor, esses verdugos que minam a tua identidade. Gente, amados, nós não podemos ter dúvida de quem nós somos em Cristo. Não temos que ter dúvida, nunca. Nunca. Temos que declarar até que você se convença de quem você é em Cristo. Ai, mas eu sou pecador, eu sou não sei o que, eu sou falho. Claro que é falho. A Bíblia diz que os homens são falhos, são pecadores, são maus, né? Mas o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para que te lava todos os dias, em todos os... Só você não é limpo porque você fica lá: ai, eu sou uma pecadora, sou um pecador, eu faço coisa errada, ai isso, ai aquilo, ai. Senhor, me perdoa. Aí chega amanhã, você erra de novo. Senhor, me perdoa. Mas que tá repreendido esse nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou isso, eu vou aquilo. Sabe? Se modifique. Quando você fica perdendo tempo: ai, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não faço nada certo. Ai, eu começo a jejuar, me dá uma dor de cabeça, eu já sou vencido pela dor de cabeça, tá? Começou a dar uma dor de cabeça, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu não sei de onde vem esse ataque, mas que o fogo do teu Santo Espírito passe, Senhor. Unja as minhas mãos, eu coloco no alto da minha cabeça, em nome de Jesus, e seja repreendido todo ataque na minha mente, no meu cérebro, nos meus neurônios, em nome de Jesus. Está repreendido toda a síndrome disso, daquilo, etc. Sabe? Use de autoridade. E que dentro da tua casa natural, da tua casa espiritual, da tua família, os muros estejam sempre erguidos. Essas muralhas de fogo flamejante do Senhor, e que dentro desses locais haja louvores, amados. Haja louvores. Que se ouça júbilos de alegria nas tendas dos ungidos do Senhor, na casa dos justos do Senhor. Sabe? Você é justo? Somos todos justificados pela obra da cruz, pelo sangue de Jesus. Então, não seja bobo, não seja ignorante, não seja burros, como dizia o pastor João. Seja crente, não é burro nem ignorante que fica lá: ai, eu isso, ai, eu aquilo.
Para com isso, deixe de ser. Mude. Se indigne. Sabe? Se indigne com essa mesmice de ai isso, ai aquilo. Não, mude. Comece a viver uma vida diferente. Muda essa mentalidade. Pare de justificar. Ai, mas eu isso, mas eu aquilo. Chega de mais. Pegue-se mais e joga tudo no abismo em nome de Jesus. Sabe? Mude. Gente, é mudança de mentalidade, é mudança de atitude, é mudança de pensamento, sabe? Quem você é em Cristo Jesus, sou isso. Éramos pecadores, irracionais, tudo o resto, mas hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos justificados em nome de Jesus, e eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até 1000 gerações a partir de mim serão abençoados, servirão ao Senhor. É promessa, então eu tenho que abençoar, tenho que declarar a verdade, não aquilo que eu estou vendo mais. Amém? E o livro de Davi é maravilhoso. A história de Davi é maravilhosa. Aquele jovenzinho sabia o que era ser cheio do Espírito de Deus. Davi foi o homem que no tempo da lei e dos profetas, ele conheceu a graça de Deus. O Salmo 22, ele viu a crucificação. Imagina ver a crucificação do Messias, daquele que ia vir da geração dele, que Jesus veio da linhagem de Davi. Sabe? Se modifique, sabe? Pague um preço, porque o maior preço já foi pago. Já foi pago, amados. Já foi pago. Use da autoridade no nome de Jesus. Quando o inimigo vem te acusar com um monte de coisa, um monte de pedra, com um monte de cartazes, sabe? Lembre-se de Davi. Tu diga, realmente, Senhor, eu tenho pisado na bola, mas já peço perdão e está amarrado esse demônio tudo em nome de Jesus, que sejam todos amarrados com cordas de fogo, levado para o abismo, sai do meu caminho, sai do caminho da minha família, sai da frente, do meio do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, de toda a minha descendência, vão para o abismo, sejam amarrados e dissipados no nome de Jesus. Amém? É guerra, mas essa é uma guerra de vencedor. Você só será derrotado se você ficar olhando, sentado, vendo a banda passar. Se você ficar parado, você vai ver os teus vizinhos, os teus amigos, os teus inimigos passando, serem transformados, terem uma vida modificada e você lá, pobre, coitado, derrotado, infeliz. Olha tudo que me aconteceu. Tá bom, e aí? Olha, mas eu não sou responsável pela tua história, não. Eu sou responsável por parte da minha história. E a minha descendência é responsável por aquilo que eu colhi. Porque a Bíblia, aqueles que não têm Jesus estão debaixo da palavra que diz: visitarei a iniquidade, os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Amém, amados? Tanto que você possa se inspirar em Davi. Davi era um ninguém, um rejeitado do seu pai, um rejeitado dos seus irmãos, usavam ele para caçoar dele, né? O pai nem se lembrou do Davi, porque a fama de Davi de ser um tangedor, as pessoas conheciam que ele era um tangedor.
Tanto que ele foi indicado para quando o rei estava lá endemoniado, ele pegasse a harpa e começasse a tanger louvores que espantavam os demônios. Olha que forte, amados. Olha que forte. Louvor santo por uma pessoa santificada, consagrada ao Senhor, no primeiro acorde, você sente a presença de Deus. Porque Deus vem e recebe o louvor. Louvor contaminado, pessoas em pecado, que não se consertam, Deus não recebe esse louvor. Mas o outro recebe. O diabo recebe e vai fazer as artimanhas da adoração que ele recebeu. Porque, olha, eu nunca esqueço uma vez nos falaram assim, nossa, vocês têm só essa caixinha de som, como é que se diz, a gente tinha um coisinha de CD desse tamanhinho, né? Uns microfones que era só Deus salvava. Mas havia unção. E aí nos contaram assim, nossa, onde nós estávamos, os microfones eram a marca X, as caixas de som eram a marca tal, e quando ia tudo montado, tudo arrumado, toda aquela pompa, aí quando iam se ligavam os negócios, não dava nada certo, era barulho, era isso, era muito era o pecado. Então, amados, não esqueçam, pecado de ovelha não alcança o púlpito. Pecado do púlpito alcança toda a congregação. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu lembro que o pastor João sempre dizia, todo cuidado é pouco. Mas se todo cuidado era pouco, misericórdia. Não é verdade? Então, não se esqueçam que aquele jovenzinho cheirando a ovelha, esquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, pelo pai, pela família, foi o escolhido de Deus. E ele foi ungido por ninguém mais do que, ou melhor, do que Samuel. Samuel foi alguém muito esperado. A sua mãe esperou, segundo consta os estudos, por em torno de 25 anos ela pedia a Deus um filho. Até o dia que ela disse, Senhor, se me deres um filho, a graça de conceber um filho, eu o darei. Ele será criado no templo, na casa de Deus. E ele foi criado, depois que foi desmamado, na casa de Deus. Foi ensinado por um profeta que já não ouvia mais a voz de Deus, que já não enxergava mais. Um profeta que não corrigiu os seus filhos. E a gente sabe a história que ele morreu, no mesmo dia que ele morreu seus filhos e morreu seu neto. Toda a sua descendência foi dizimada da terra. E Samuel foi esse menino, né? Então, queridos, e Samuel ungiu a Saul, que Deus que escolheu segundo o coração dos judeus, e depois Deus escolheu a Davi, segundo Deus disse, eu escolhi a Davi, o homem segundo o meu coração. E olha que Davi aprontou um monte, né? Fez um monte de besteira. Mas assim que ele era confrontado, assim que ele se dava conta, ele se rasgava suas vestes, botava pano de saco, ficava lá com a cabeça tapada de cinza, jejuava,
se arrependia e não ficava justificando. Sempre que ele era confrontado, ele é verdade. Então, amados, e ele foi o rei durante o reinado de Davi. Ele foi um homem de guerra, mas ele tomou posse de todas as áreas de terra que Deus tinha dado aos seus filhos, na divisão de terras que Deus deu a Moisés e a como é que era o nome dos que andavam com Moisés? Esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. Ah, ele tinha dois jovens que andavam sempre com ele. Caleb. Josué e Caleb. E lembram que eles foram tomando posse das terras e foram meio que deixando assim. Mas Davi, com seu pequeno grupo, né? Os valentes de Davi, se juntou com Davi ele tinha 30 valentes, 30 homens endividados, rejeitados pelas suas famílias e etc. E os zeros à esquerda, né? Os nada se juntaram a Davi. E a gente sabe a história. Então, eles conquistaram todas as terras que Deus tinha dado aos seus filhos, ele conquistou. E tomou o domínio, aguerreou, acabou com um monte de reis, né? E a gente sabe a história. E durante 40 anos, quando ele estabeleceu, resolveu trazer a arca de Deus e colocou lá numa tenda. E ele estabeleceu turnos de 1 hora de louvor e adoração e oração a Deus ininterruptamente. Então, amados, que nos muros das tendas da tua casa ouça-se louvores diariamente ao Rei. Não apenas com música, com louvor santo, mas com louvores de palavra, sabe? Com estabelecer os escudos da palavra. Coloca louvor. Amados, tu tá debaixo de uma guerra. Alguém tá doente, fala, bota um louvor lá e começa a orar ao Senhor. Começa a adorar o Senhor. Gente, não dá 10 minutos, não dá 15 minutos. Aquela opressão já bateu em retirada, você já melhorou. Sabe? Louve ao Senhor. Adore o Senhor. Que na tua casa venha a ser, a palavra diz que nós somos pedras vivas do seu altar. Então que nós possamos ser essas pedras que vibram, sabe, que diariamente tem louvor ao Deus. Façam isso, amados. No teu momento lá de orar, que tu tira para orar, bota um louvor, ora. Se tu ora 1 hora, ora 30 minutos, coloca outros 30 minutos de louve a Deus, agradeça ao Senhor, que o Senhor coloque um cântico novo nos teus lábios, porque o Senhor já fez muitos por ti, e o inimigo gosta de ficar mostrando que não é nada. Não, as coisas que o Senhor fez na minha vida, na minha família, são grandiosas, sabe? Na tua família é grandioso. O que o Senhor fez, tem feito através de ti, é grandioso, em nome de Jesus. Amém? Então não se esqueça, se inspire em Davi, naquele que não era nada, rejeitado da sua casa, mas escolhido por Deus. Oh, que maravilha! Não importa se você é rejeitado pelos seus, é importante que você é escolhido de Jesus. Foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Foi Ele, não foi eu, não foi seu pai, não foi sua mãe, foi Ele. Fomos escolhidos, povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, comprado por um alto preço. Nós nunca vamos entender, hoje naturalmente nós não entendemos, mas eu creio que quando nós estivermos na glória com o Senhor, nós vamos entender a dimensão, a altura, a profundidade da revelação de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a palavra que o Senhor tinha me colocado no coração não tinha nada a ver com isso. Então não foi ele.
Não, tinha colocado no meu coração. E aí, quando o senhor começou a me falar a respeito de vocês estarem lendo sobre isso, ele foi me discorrendo isso. Oh, glória! Glória a Deus! E eu vou ler bem rapidinho, mas aquilo que o senhor tinha colocado no meu coração, que tem a ver com essa palavra. Diz assim, queridos, em Atos dos Apóstolos 12, vou ler a partir do versículo 1. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espadas a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Era aquela semana que antecedia a Páscoa, né? Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então tinham 16 soldados cuidando de Pedro, vigiando Pedro, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tipo assim, depois da Páscoa ia entregar para fazer o que queriam com Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preso, amados. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados, quando os irmãos pedem oração, SOS, e sai todo mundo orando, é muito tremendo isso, amados. É isso aqui, ó. É a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor daquele que pede. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, 2 correntes. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram das mãos. Aquelas correntes se abriram. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. À medida, amados, que o anjo ia passando, as portas iam se abrindo. Olha quantas guardas tinham? Tinham 16 guardas. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Que nem as portas de vidro, quando a gente vai passar nos aeroportos, que elas se abrem, né? Aí nem tinha portão eletrônico. Não tinha, mas Deus, o poder de Deus, tudo. Gente, diante do poder de Deus, tudo cai, tudo sai. Tudo se abre. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, ele disse: nossa, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, dos judeus que queriam se vingar nele. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas
e oravam. Amados, a igreja do Senhor, ela congregava, ela orava nas casas, ela se reunia nas casas. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Estava todo mundo orando e clamando por Pedro. E aí, quando ela vê, ela, em vez de abrir, ela sai correndo. Gente, Pedro está aí, Pedro está solto. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, imagina, tu bater ali, sou eu, abre a porta. E eles: é o anjo de Pedro, ninguém abre. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. O que Deus fez? Quando eles se deram conta, quando eles acordaram daquele sono profundo, a prisão, as portas da prisão deviam estar fechadas, os negócios abertos e ninguém viu. Aqueles 16 soldados não viram nada. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ele ficou furioso, enlouquecido. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes e expirou. Olha que morte terrível. Os vermes começaram a comer ele por dentro. Ele vivo. Depois ele expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E foi aqui a Barnabé e Saulo fizeram a primeira viagem, né? Que eles foram para Antioquia. E lá, os cristãos passaram a ser designados, ditos como os cristãos. Pequenos Cristo, porque tudo que eles ouviam falar que Cristo fazia, os sinais também seguiam os apóstolos, aqueles que criam em nome de Jesus. Então, amados, muito pode a tua oração, sabe? Muito pode. Coloca os escudos da palavra, adore, ore. Mas eu não tenho tempo. Gente, levanta 5 minutos antes, 15 minutos antes. 15 minutos antes. Vai ouvindo no carro, sabe? Não deixe de orar, porque muito pode a intercessão dos justos, amados, dos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Se inspire em Davi. E prossiga firme, amados, firme. Não mais como como diz, como um bambu no banhado, que vira para todo lado que o vento toca.
Amém? Eu vou chamar a Michele para ministrar a ceia do Senhor. Depois ela faz uma oração também. Encerra, porque eu tenho que estar aqui. Sim. Amém, queridos? Então, Esse não vai cortar minha cabeça. Aí não, tem que ser no teu celular ou no tablet. Paz, irmãos e irmãs que estão acompanhando. Vamos. Uma vez me perguntaram, uma amiga minha me perguntou assim, Michele, que personagem bíblico tu te sente assim mais parecido? Tu sente assim que tem mais a ver com o teu caráter, com o teu jeito de ser? Aí eu disse assim pra ela, nossa, eu queria muito ser como Davi. Né? Adorador o tempo inteiro, assim, né? Aí eu falei pra ela, mas eu me sinto tão Paulo, que as pessoas vêm e falam uma coisa, eu vou lá e dar uma retada nas pessoas quando elas estão falando besteira, né? Vem e dou uma palavra firme, não passa a mão em cima de pecado, né? Então, eu disse pra ela, eu me reconheço muito mais com Paulo do que com Davi. Mas Davi é realmente, assim, alguém que mexe muito conosco, né? Porque ele nos ensinou demais e se tornou um marco, né, no cristianismo e na Bíblia como um todo, porque quantas vezes, né, o Senhor falou, por amor a meu servo Davi, tu tá aprontando aqui todas, mas eu vou ter um pouco de misericórdia aqui contigo, por amor ao meu servo Davi. Então, tantas coisas aconteceram, né, ou deixaram de acontecer por amor ao servo Davi. Então, realmente, a gente tem aprendido já há muitos anos que a adoração verdadeira é o maior nível de guerra espiritual que possa existir. Então, se a coisa está muito difícil, eu adoro o Senhor. Adoro o Senhor e as coisas vão acontecer. Então, vamos adorar o Senhor com a Santa Ceia também, porque isso também é uma adoração. Quando a Santa Ceia vira um ritual, ela perde todo sentido. Quando ela vira um ato de conserto, reconciliação e adoração, ela é algo que transforma as nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos ler ali em 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa e que eu antes já lhes havia transmitido. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. E depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberdes. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber deste cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes. E alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Cada vez que eu gosto muito desse trecho da palavra, de 1 Coríntios, da Santa Ceia, cada vez que eu leio ela, Deus ministra algo diferente ao meu coração. Então, logo no início, assim, tomem e comam, isso é meu corpo que é entregue por vocês. Esse é o meu sangue. Então, o corpo do Senhor. E a gente, assim, às vezes não tem entendimento da palavra, né? E pensa, Jesus morreu. Nossa, Jesus, uma pessoa morreu por nós. Uma pessoa santa, uma pessoa sem pecado, sem mácula, sem erro, morreu por nós.
E isso é tão grandioso, irmãos. Isso é tão profundo que a gente não alcança. Uma pastora há pouco disse qual é o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Alguém consegue entender isso? Alguém consegue mensurar, transformar isso em dados? Nós não conseguimos fazer isso. Porque o amor de Deus é gigante. O amor de Deus é incomparável com qualquer outra coisa. E quando eu li aqui, eu via, não foi um castigo para Jesus. Vai para a terra lá e salva essa gente. Faz alguma coisa, porque eu não aguento mais essa gente. Jesus se entregou. Como ele mesmo disse, quando Pedro cortou a orelha de Malco, acaso meu pai não enviaria quantos anjos aqui? Exércitos de anjos aqui? Mas ele estava decidido a morrer. E a gente não sabe o que é isso, irmãos. Muitos de nós já tivemos contato com a morte, bem perto, de familiares, de amigos, mas deve ser muito diferente quando nós estamos na situação. E uma coisa é uma pessoa de 80 anos ou de quase 92, como foi o caso da minha nona, quase 92, faltando 2 meses para ela completar 92 anos e ela faleceu. E é diferente quando a gente olha e pensa, meu Deus, olha quanto ela viveu, quanta coisa incrível aconteceu, quanta mudança ela viu. Mas quando a gente vê um cara de 33 anos, um jovem, na flor da idade dele, indo por conta própria para o tipo de morte mais humilhante que existia dentro do Império Romano, que era a crucificação entre 2 bandidos. A gente não consegue mensurar esse amor. Mas glórias ao Senhor, que tanto nos amou, que deu o seu Filho, antes unigênito, e depois disso, primogênito de muitos irmãos, de muitas irmãs. E nós somos esses imerecedores. Nós não merecemos absolutamente nada. Que aquela cruz era o meu lugar, era o teu lugar. E o Senhor foi por conta própria. Ele decidiu. O amor de Deus é tão grande que tomou conta de toda a divindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e nos alcançou. E nos alcançou, te alcançou, alcançou tua família, alcançou os teus amigos, e vai alcançar muita gente através de ti, se tu permitir que o Senhor ocupe o lugar que Ele tem direito na tua vida. Então a Santa Ceia é essa oportunidade que nós temos de nos reconciliar com o Senhor e de dar a Ele o lugar que lhe é devido, de dar a Ele o trono do nosso coração. Então eu quero te convidar a orar, quero te pedir que feche os teus olhos e ora comigo. Peça perdão, Senhor, pelos pecados que tu sabe que tem cometido, por aqueles que tem repetido. Peça perdão, Senhor, pela dureza do teu coração, pela arrogância e soberba, orgulho, de querer fazer as coisas sempre do teu jeito, de achar que tu tem a melhor resposta, de sair querendo resolver tudo pelas próprias mãos, pelas próprias forças. Nem tu nem eu conseguimos dar conta de nada disso, mas a gente tenta assumir o controle. Peça perdão, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, reconhecer diante da tua santidade, diante da tua grandeza, da tua beleza, do teu amor, Senhor, diante do teu trono de graça, ao qual nós podemos nos achegar, Senhor. Nós queremos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecer que ainda existe orgulho em nosso coração, que ainda existe soberba e arrogância, Senhor. Nós ainda achamos que podemos fazer as coisas, que podemos decidir o futuro, que podemos, Senhor, decidir até o dia de amanhã. E não nos damos conta, Senhor, do que a Tua palavra nos diz, que a cada dia cabem os seus problemas, a cada dia cabe o seu mal.
E nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. E ainda nos diz, Senhor, que o futuro a ti pertence. Mas nós temos andado ansiosos, Senhor. Ansiosos. Numa arrogância que nós nem percebemos que era arrogância, Senhor. De querer ter o controle das coisas, de querer ter o controle das nossas vidas. Mas a nossa vida está nas tuas mãos. Assim como a nossa saúde, nossa integridade física está em tuas mãos, a nossa integridade emocional está em tuas mãos, a nossa integridade espiritual, Senhor, está em tuas mãos. Todo o nosso ser, nós entregamos em tuas mãos nessa noite, Senhor. Invocamos o teu nome sobre as nossas vidas. E te pedimos que nos perdoe, inclusive os pecados que nós nem sequer percebemos que cometemos, Senhor. De tanta dureza que ainda existe em nosso coração, nós te pedimos que nos perdoe, por favor. Derrama sobre as nossas vidas o teu sangue, Senhor. Eu consagro a ti essa santa ceia, Pai. E a tua palavra diz que nós temos que comer porque verdadeiramente é a tua carne que o Senhor Jesus entregou por nós. É a tua vida, Senhor. E também disse que nós temos que beber desse suco que verdadeiramente é o sangue. E não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus. É o sangue de uma nova aliança na qual nós recorremos, Senhor. Na qual nós pertencemos. Essa nova aliança que fez toda a diferença em nossas vidas, Senhor. Cobre-nos, Pai querido, com o teu DNA ao tomarmos essa santa ceia, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com o teu precioso sangue, transforma, cura aqueles que estão enfermos ao tomar da ceia, Senhor. Restaura a sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Restabelece, Senhor, tudo aquilo como no princípio o Senhor planejou para cada vida de cada uma das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Pega do corpo de Cristo nas tuas mãos agora, irmãos. Segura esse pedaço do corpo de Jesus. E olha para aquela cruz. E enxerga ali o teu Salvador. E reconhece que nas tuas mãos tu tem um pedaço dessa carne que foi dilacerada por ti e por mim. E então coma da sua carne, renovando a tua aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. E agora pegue o sangue do Cordeiro e enxerga aquela cena que o Senhor foi perfurado lá na cruz por aquela lança. E dele verteu água, verteu sangue. Mas a cidade toda já tinha sido manchada pelo sangue dele. Enquanto ele carregava a cruz até chegar no monte onde ele foi crucificado. Receba o sangue de Jesus em tua vida nessa noite. E beba desse sangue, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Santo Espírito. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite, Senhor. Nos mantém alinhados contigo, nos ajuda, Espírito Santo. É tu quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nos ajuda a nos mantermos alinhados com a tua aliança nesse mês inteiro, Senhor.
nesse ano todo, Pai, e até a volta de Cristo Jesus. Em teu nome nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Pai, e amém. Amados, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pela provisão financeira, pelos concursos, pelas negociações das dívidas, né? De aluguel. Pelas negociações de aluguéis, por tudo. Amém? Vamos orar também por aqueles que estão enfermos, que sejam todos radicalmente curados, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glorioso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração somente a Ti, Senhor. Queremos Te agradecer por tudo, Senhor, pelas dificuldades, porque cada dificuldade é a oportunidade de crescimento, de aprendizagem e de superação em nome de Jesus. E em cada dificuldade o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, nos ensinando. Oh Senhor, abre as portas de emprego para o teu povo, Senhor. A tua palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que estão aguardando serem chamados em concursos, que eles sejam chamados, as promoções que sejam promovidos, Senhor. Abre portas de oportunidade na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Compra de casa também. Senhor, aqueles que precisam comprar casas, sair do aluguel, Senhor, abre, que eles possam ver as oportunidades que o Senhor está abrindo, Senhor. Dá entendimento, discernimento e revelação da tua palavra, Senhor. E mostra, abre os olhos da tua noiva, Senhor, para que ela não perca as oportunidades naturais e espirituais, em nome de Jesus. Eu quero apresentar também, Senhor, todos os dízimos e as ofertas dos teus filhos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. Abençoa e multiplica 1 bilhão de vezes mais em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que colocarem a mão seja abençoado, que se multiplique em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se as contas que a pessoa tem é de 10 mil, mas ela recebe 7 mil, eu quero declarar em nome de Jesus que todas as contas serão pagas. Em nome de Jesus, que o Senhor multiplique, Senhor, as finanças dos teus filhos para a honra e glória do nome de Jesus, e que busquem sabedoria financeira para gerir aquilo que o Senhor tem colocado à mão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Que Jesus ricamente os abençoe. Não esqueçam os jejuns, aqueles que estão no jejum. Não esqueçam de ouvir os escudos da palavra todos os dias. Não esqueçam de ungir as portas das nossas casas pela manhã, declarando o Salmo 23, ungindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declarando que praga alguma chegará à minha casa, à minha tenda, em nome de Jesus. E declare o escudo da palavra do Salmo 23, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus, e até amanhã, às 5 da manhã, em nome de Jesus. Boa noite a todos, fiquem na paz.